A Rádio Sputnik Entrevista. Amigos da Rádio Sputnik, o Congresso Nacional está retomando suas atividades, dando início ao segundo semestre legislativo após a interrupção para o recesso parlamentar iniciado no mês de julho. E a semana promete, com a retomada na Câmara dos Deputados da votação da reforma da Previdência Social, agora que será cumprido o segundo turno desta votação, segundo o presidente da Casa, o deputado federal Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, já a partir desta terça-feira, 6 de agosto. E qual a expectativa da Câmara para a votação desta matéria, também no Senado Federal? É o tema da nossa conversa de agora com o cientista político e historiador Antônio Marcelo Jackson, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto. Antônio Marcelo, boa tarde, como está o amigo? É sempre um enorme prazer tê-lo na Sputnik. Boa tarde, Arnaldo, todos os ouvintes da Sputnik. É sempre um prazer atendê-los, com toda certeza. Qual a expectativa que você observa para este segundo semestre legislativo no Congresso Nacional? Teremos uma votação no segundo turno na Câmara dos Deputados da reforma da Previdência Social tão ou mais agitada quanto a do primeiro turno? Olha, Arnaldo, eu acho que a agitação ela permanece. Ainda que alguns meios de comunicação, eu andei lendo, lógico, né, por força da minha profissão, eu tenho que me atualizar todos os dias, ler todos os dias, colocam que as declarações de Jair Bolsonaro, essas declarações, particularmente a ofensa aos nordestinos, há poucos dias atrás, poderia prejudicar. Honestamente, eu acho que não é por aí. Eu acho que as confusões e as disputas na votação da Previdência no Senado continuarão ocorrendo nos mesmos moldes que ocorreram no primeiro tempo, digamos assim, tá? Por que eu digo isso? Tá? Porque o que aconteceu naquele momento? O senhor Bolsonaro, ele, usando da boa e velha política, entenda a boa e velha política, por favor, entre aspas, né? Abriu o cofre, prometendo mundos de fundos e comprometendo todo o orçamento da União com as emendas parlamentares, num valor absurdamente alto. Se a minha memória não me traz, estourou acho que os 2 bilhões, se eu não me engano. Então, o que acontece, né? Nesse caso, a situação ele vai e abre o cofre, né? Permite que todos os parlamentares que desejassem votar a favor da reforma da Previdência, suas emendas estariam já previamente aprovadas. Então, e a situação é essa. Apenas o que a gente pode pensar é o seguinte, o dinheiro propriamente não saiu. Então, ele continuaria ainda como que no controle, ou, por outro lado, os deputados poderiam pressionar ou não isso. Agora, tudo isso vai acontecer, disse e repito, nos moldes de que aconteceram no primeiro tempo, na primeira rodada de debates e votação da Previdência. Tanto que a mesma foi controlada pelo Rodrigo Maia. O Bolsonaro pouco interferiu no final das contas. Quando interferiu foi só para liberar a verba, né? Agora, não pela ofensa ao nordestino. Os deputados nordestinos que votaram a favor da Previdência continuarão votando e continuarão sendo ofendidos. Eles não se preocupam com isso. Eles não se sentem constrangidos com isso. No primeiro turno de votação foram 379 votos favoráveis ao governo, 131 votos contrários. Então você não vê possibilidade desta polêmica declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre os governadores do Nordeste, quando ele se referiu a todos como paraíbas, você não vê nenhuma possibilidade de isso influenciar o ânimo dos deputados para essa votação em segundo turno? Talvez os deputados da oposição que saem do Nordeste, eles colocarão isso na pauta, isso não há dúvida quanto a essa situação. Agora, eu digo aquele deputado que votou a favor, tá? Esse deputado que votou a favor, ele pegou a emenda, ele está esperando o dinheiro, né? Ele está pensando nas eleições municipais do ano que vem, onde ele como deputado federal, pode, de repente, influenciar na eleição de 1 ou 2 prefeitos. Então, é isso que ele está pensando. Então, ou seja, pode ofendê-lo à vontade. Ele não se sente constrangido. Essa que é a verdade. Tanto é que, se observarmos bem, quando veio à tona a declaração de Bolsonaro a respeito dos nordestinos, né, de uma forma totalmente pejorativa e desnecessária, vamos deixar muito claro, né, foi absolutamente infeliz a fala dele. O que aconteceu? Nós tivemos os governadores do Nordeste protestando em conjunto e mesmo assim, logo depois, se a minha memória não me trai, aí me perdoe se eu estiver errando,
Se eu não me engano, foi o governador da Paraíba, curiosamente da Paraíba, o João Azevedo, não é isso? João Azevedo. Foi e até minimizou, colocou um pouco de panos quentes na declaração do Bolsonaro. Mas vamos lá, foram os governadores que protestaram, inclusive logo depois, né, há poucos dias depois, foi semana passada, aquela situação que a Caixa Econômica bloqueou uma série de verbas para o Nordeste, depois voltou atrás, enfim. Por enquanto, o problema está no nível da administração estadual. Parece que os deputados federais desses mesmos estados nordestinos, a impressão que dá é que eles não têm nada a ver com aquilo. Eles estão interessados nas emendas mesmo. Então, eu acho, Arnaldo, que, claro, que o problema será colocado em pauta pelos deputados da oposição, né, de PT, PSOL, PCdoB, notadamente, talvez alguns deputados do PDT ou do PSD. Agora, fora isso, entendeu? Os demais deputados do DEM e tal, eles não vão se incomodar. Você pega uma liderança como a ACM Neto, que é prefeito de Salvador, ele não emitiu, se a minha memória não me trai, uma única vírgula a respeito dessa fala de Bolsonaro. Ele não se incomodou com isso. Então, exatamente. Eu acho que o problema passa por outro caminho para essas pessoas. Exatamente, a análise é outra. Bom, oficialmente o Congresso esteve em recesso nesse período de julho a agosto, mas política nós conhecemos bem, né? As articulações não param. E que tipo de articulação você imagina que tenha ocorrido nesse período de interrupção de trabalhos parlamentares? Olha, Arnaldo, eu acho que a grande questão está muito mais pelo conjunto da obra das declarações de Bolsonaro, e aí eu acho que sim, nesse sentido, eu acho que a medição aí, a temperatura está em outra ordem, tá? No sentido de até que ponto ele está quebrando o decoro, tá? Até que ponto ele não está se portando como um presidente da República, né? Quer dizer, então, nesse sentido, muito menos, ou seja, pela votação da reforma da Previdência, e muito mais por um conjunto de declarações, eu acho que aí a situação no Congresso Nacional, a temperatura no Congresso Nacional estará em outra ordem. Porque, nesse caso, ele está conseguindo construir no seu entorno uma oposição inédita. Até de pessoas que há poucos meses atrás, por favor, ainda não completou um ano da eleição, né? E que na época da eleição o apoiaram declaradamente, publicamente, estão voltando atrás e já começando a falar em impeachment, por exemplo. Então, quer dizer, a grande questão agora é saber até onde ou a partir de que momento as declarações do senhor Jair Messias Bolsonaro começam efetivamente a ferir a ética e fornecem condições políticas para uma discussão muito mais séria no Congresso Nacional a respeito do seu governo. Porque, de fato, parece, é curioso isso, eu me lembro, Arnaldo, você com certeza tem a memória melhor do que a minha, no final de janeiro você me solicitou uma entrevista e naquele momento eu disse, olha, Bolsonaro continua em campanha, né? Passados 8 meses, e parece que ele continua em campanha. Ele continua falando apenas para o seu público mais fiel, mais cativo. E adiante ele falou que essa campanha já visava 2022. Não, pois é, quer dizer, então ele não está governando. Chegamos a esse ponto da política, aonde, vamos lembrar, por favor, coisas que já eram absurdas. Normalmente havia uma eleição, o primeiro ano é o sujeito falando mal do governo anterior, os 2 anos seguintes ele até administra e o 4º ano ele está pensando na sua reeleição. Por favor, tradicionalmente a política no Brasil, os mandatos de 4 anos ocorriam dessa forma. O Bolsonaro está construindo algo inédito, que é você acabar uma eleição, não governar e pensar na eleição seguinte. E manter um espírito de campanha é o seguinte, o problema todo é ele está fazendo traduzindo para a realidade do piniquim o que o Trump faz nos Estados Unidos. Só que tem um problema, tá? A economia americana funciona por si só. A economia brasileira ela depende de ações governamentais. Ou seja, depende que alguém administre o país efetivamente. E parece que o senhor Jair Messias Bolsonaro, ele desconhece isso solenemente. Você antecipou até uma pergunta que eu iria fazer a você na sequência. Será que ele não está se inspirando no modelo Trump? Até que ponto essas declarações podem ser tidas como espontâneas, impensadas? Muito pelo contrário, são declarações pensadas, deliberadas, visando repetir, digamos, um modelo que nos Estados Unidos está sendo
tido como vitorioso, né? A franqueza, a liberalidade na expressão do presidente Donald Trump. Talvez o Bolsonaro tenha adotado o mesmo modelo, acreditando que em 2022 venha a ser reeleito, se os fatos políticos, a história seguirem seu curso normal, porque em política brasileira nunca se pode fazer grandes prognósticos em relação ao futuro. Por exemplo, podemos fazer uma rápida comparação. Quando você fala nos Estados Unidos, por exemplo, os governos americanos, de uma forma apenas bipartidária, né, democratas e republicanos, com raríssimas exceções na sua história política, desde 1776, o que acontece? Você tem, de fato, uma política de Estado que ocupa aproximadamente 80% do cenário das ações parlamentares, governamentais, etc., tá? E os 20% que sobram, aí sim, você estaria para democratas ou republicanos. E acaba que, com isso, você cria uma segurança jurídica no país, você cria uma segurança administrativa que faz com que a economia vá funcionando, né? Aí, às vezes, acontecem situações de crise, e é curioso, aquela crise de 2008, por exemplo, né, que pegou o Obama com as calças na mão, literalmente, ele próprio, o governo americano ficou num primeiro momento sem saber e até deixou os grandes bancos, Lehman, né, todos quebrarem, né? Então, por quê? Porque a ideia, eu não vou interferir, mas eu vou ver o que acontece até aqui. Ora, então quando a economia volta a funcionar mais ou menos, a situação volta ao que sempre foi. Então isso permite a um Donald Trump, por exemplo, falar, né, há poucos dias atrás, há poucas semanas atrás, aquelas 4 congressistas, né, conforme eles chamam, 4 deputados lá nos Estados Unidos, falando que eles deveriam voltar para seus países de origem, né? Isso é de um preconceito sem precedente. Agora, efetivamente, num país onde a economia, volto a dizer, funciona quase que à revelia do governo, isso não tem problema algum. Quando você fala no Brasil, você tem o comum dos empresários exigirem muita autonomia, mas uma autonomia desde que o governo faça tudo. Então, o que chega a ser risível. Então, na prática, a economia brasileira funciona quando o Estado brasileiro funciona, quando há alguma espécie de política pública nesse sentido. E aí o que ocorre? Na medida que há uma oscilação muito grande, e por favor, esses últimos anos dá uma clara demonstração de que algumas instituições, notadamente o nosso judiciário e agora a própria presidência da República, parece que não tem grandes preocupações com o funcionamento do país. Ora, aí nós temos um problema sério. Então, você manter uma situação de campanha permanente numa economia que não funciona, está indo cada vez mais por água abaixo, eu acho isso, no mínimo, uma temeridade. Na sua avaliação, Antônio Marcelo, a reforma da Previdência será aprovada no segundo turno na Câmara dos Deputados? Mantidas as condições de temperatura e pressão, a resposta é sim. Sem alterações. Nesses termos como ela foi votada no primeiro turno. Muito bem. Claro, tá? E quando chegar ao Senado, aí promete ser uma disputa mais aguerrida. Na Câmara são 513 deputados votando, no Senado são 81 senadores. Isso. Vamos ter debates mais intensos, bem mais acalorados do que presenciamos na Câmara? Olha, eu espero que sim, mas, de novo, a qualidade de parte dos nossos senadores me deixa uma enorme dúvida se os debates serão acalorados e de qualidade. Então, eu acho que talvez seja até mais simples do que foram na Câmara, tá? Passa no Senado também? Isso, passa, mas, por favor, passa nesses termos. Olha, todas as emendas parlamentares foram liberadas, e aí no Senado algum outro tipo de negociação vai acontecer velha e tosca política. Lembrando que se o Senado fizer alguma alteração, começa tudo de novo, volta para a Câmara apreciar as mudanças. Plena consciência de tudo isso, Arnaldo. Por favor, eu estou falando isso, não é com alegria, não. Vamos deixar claro. Não, é o senso de realidade, né? Falo isso porque o que aconteceu? Você, antes de começar toda a discussão na Câmara dos Deputados, toda a pesquisa realizada colocava, olha, a reforma não passa. E aí o que aconteceu? O governo federal, nas mãos do senhor Jair Messias Bolsonaro, abriu o cofre. Foi isso que aconteceu. Abriu o cofre, abriu as torneiras. Exato, comprou os deputados. Então, você acha que isso não vai se repetir? Por favor, apenas o dinheiro ainda não foi. A discussão, acho que se você quer saber com toda sinceridade o momento da discussão atual e aí, o dinheiro vem quando? No final, a pergunta é só essa. Vem a cobrança, né? Exato. Vem a cobrança da fatura. Existia uma promessa de compra e venda.
A fatura vai ser bastante elevada. Vamos ver o que vai acontecer. Exatamente. Bom, depois da reforma da Previdência virão outras reformas que o Congresso Nacional também terá de se debruçar, e entre elas, o que é considerado até mesmo mais importante do que a da Previdência será a tributária. Como é que você prevê a tramitação da reforma tributária? Passa com mais facilidade do que a da Previdência Social, Antônio Marcelo? Olha, eu não sei, Arnaldo, porque, volto a dizer, o que vai estar em jogo a partir de agora eu acho que minha análise sincera a respeito do cenário aonde se insere a reforma da Previdência e qualquer outra reforma, incluindo aí a tributária, tá? O senhor Bolsonaro, ele não entendeu disso, e repito, que é governar, ele não está governando. Na medida em que, por um acaso, usando dos velhos artifícios da velha política, ele conseguiu a aprovação no primeiro turno da questão da Previdência, da reforma da Previdência, ainda disse, e repito, graças à ação do Rodrigo Maia e de outros deputados ali, tá? Menos ainda deputados da base parlamentar e muito mais dos velhos partidos da velha política. A grande questão é que, feito isso, ele passou a quase que um trator descendo a ladeira de declarações preconceituosas dos mais diversos níveis, né? Fechando agora com chave de ouro com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Ora, o que acontece aí? O problema todo está, de um lado, essas declarações dele, até que ponto essa corda estica? Até que ponto, efetivamente, ele criará condições políticas para que se tenha uma interpretação de quebra de decoro? Essa é uma pergunta que está caminhando, tá? Ao lado do caminhar também das votações. Só que, como a votação da Previdência é logo agora, né, então eu quero acreditar que, mantidas as condições de temperatura e pressão, a Previdência passa, do mesmo jeito que passou no primeiro turno, ainda que com novos debates acalorados, tá? E vai chegar no Senado Federal mais ou menos no mesmo fervor da água. Agora, qualquer outra coisa depois, eu não sei como é que estará a boca do senhor Bolsonaro. O que mais ele falará? Até onde ele vai provocar as pessoas? Até onde ele vai ofender as pessoas? Esse aqui é o problema. Esse aqui é o X da questão. Então, quando você me pergunta da reforma tributária de qualquer outra, eu diria, olha, nesse momento, lamentavelmente, eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar. Por quê? Porque eu sei que desse outro lado, o calor agora está muito maior. Pessoas disse e repito, que há menos de um ano atrás estavam fazendo campanha pública para ele, se apresentam como oposição a ele hoje. Então, eu realmente não sei. Perfeito. Meu caro amigo Antônio Marcelo Jackson, muito obrigado por mais essa entrevista à Rádio Sputnik. Você é sempre muito atencioso e gentil conosco, e além dos agradecimentos, nós queremos desejar a você uma boa retomada de trabalhos na Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, onde nos próximos dias terá início o segundo semestre didático do ano de 2019. Arnaldo, eu que agradeço sempre, é sempre um prazer atender a você e a todos os ouvintes da Rádio Sputnik. É sempre uma alegria. Muito obrigado, felicidades, doutor Marcelo. O mesmo a todos vocês. Obrigado. Antônio Marcelo Jackson, cientista político, professor do Departamento de Educação e Tecnologias da Universidade Federal de Ouro Preto, em Minas Gerais, analisando as expectativas no Congresso Nacional para a retomada dos trabalhos parlamentares no chamado segundo semestre legislativo e particularmente em relação aos ânimos na Câmara dos Deputados para a votação em segundo turno da reforma da Previdência Social e, posteriormente, a sua apreciação pelo Senado Federal. Lembrando que no primeiro turno a reforma da Previdência foi aprovada por 379 votos contra 131.